muito bem-vindas a mais um vídeo, sim, mais um vídeo sobre o Desenvolvendo Secreto com essas autoras! Sim, trouxemos aqui mais 4 autoras do Desenvolvendo Secreto para vocês. Então a gente vai ter aqui um bate-papo, né, meninas? E eu sei que vai ser muito bom. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar? Tipo, eu sou a Fernanda. Querem se apresentar? Pode ser? Eu não sei muito me apresentar. Oi, eu sou Fernanda, 23 anos. Moro em Brasília. Não, moro em São Paulo agora. Mas nasci em Brasília. Acho que só isso mesmo, assim, basicamente. Eu sou a Vika, no Devocional está escrito Vitória. Tenho 24 anos, moro aqui em São Paulo e escrevi o Devocional Desenvolvendo Secreto. Eu sou a Clara, eu tenho 22 anos, eu também moro em Brasília. E é isso. E eu sou a Lívia, tenho 23 anos e moro em São Paulo. Gente. E tá grávida. E tá grávida! E, gente, assim, é uma das primeiras vezes que eu vejo a Fê, a Clara, a Lívia pessoalmente. E, sério, é uma honra tremenda estar aqui hoje com elas. A Vika também, né? Quem já desconhece. Mas, enfim, né? Vamos começar nosso bate-papo, então? Porque, assim, eu trouxe algumas perguntas, mas eu sei o quanto vocês vão fundo nelas. A Fernanda, gente, falou até mesmo pra mim que ela vai chorar nesse vídeo. Então, assim... eu choro e rio, assim, de graça, né? Então, hashtag Fernanda chora. Fernanda chora. Mas, enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, assim, pra gente iniciar nosso bate-papo. E é a seguinte pergunta. Como que foi esse processo de construção de intimidade com Deus? Vocês cresceram no lar cristão? Tinha alguém acompanhando vocês? Como que foi isso? Ou talvez você encontrou Jesus, assim, algum amigo apresentou? Como que foi isso? Não sei, Clara, você quer começar? Pode ser. Então, essa jornada de construir a minha comunhão com Deus e o meu secreto, né? Que é o que a gente está falando muito, escrevendo muito sobre, começou muito saindo da caixa da religiosidade. Eu acho que eu tinha muito aquele sentimento, não sei se você possa sentir isso também, que Deus morava dentro da igreja. Então, era como um date ir no culto de domingo, né? No domingo eu vou encontrar Deus. Então, eu restringia a presença de Deus. Dentro da infinitude que Ele é, eu conseguia, na minha cabeça, por causa da religiosidade, resumir Deus aquele espaço, aquela liturgia. E isso dificultava muito eu construir um relacionamento constante, eu enxergar Deus no ordinário, eu enxergar Deus no meu quarto. Então, para mim, foi muito difícil quebrar esse paradigma. Eu acho que foi o que eu mais senti no início da minha construção. E uma segunda coisa que me atrapalhou muito também foi a autocondenação. Então, eu enxergava que os meus pecados, eles se tornavam barreiras e impedimentos para eu construir um relacionamento com Deus. Então, se eu caísse em pecado, se acontecesse alguma coisa, eu acredito que muitas aqui se identificariam com isso, identificam, né, na caminhada cristã. Eu entendia que eu perdi a autoridade e a capacidade de estar no secreto. Então, eu não seria mais autorizada a estar naquele lugar. Então, isso me consumia muito. E eu acho que a terceira coisa que eu tive muita dificuldade também foi em relação à constância, né? A constância, assim, era frustrante. Você estabelecia uma rotina, você estabelecia metas, eu idealizava coisas maravilhosas e aí, na prática, eu não conseguia ser constante. E até o momento, assim, que me ajudou muito na minha caminhada cristã, para vencer a inconstância, foi desistir de lutar contra ela. Então, assim, eu desisti. Eu falei, eu não vou mais lutar contra a inconstância. Então, se você está lutando, já desiste de lutar contra a inconstância. Não vale a pena. Falei, cara, eu não vou lutar contra a inconstância. Mas eu pensei, eu não vou lutar contra, por quê? Porque isso é fruto de alguma coisa errada no meu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa de errado e eu vou ir atrás das raízes para descobrir qual é o problema para eu estar desenvolvendo e expressando tanta inconstância no meu relacionamento com Deus. E aí, entrando nas raízes, eu descobri qual era o grande problema, que era a falta de dependência de Deus. Por não entender que eu era dependente, de verdade, eu buscava de uma forma inconstante. Porque se você entende que é dependente, você entende que sem Ele nada você pode fazer, você entende a sua pequenez diante da vida, diante das demandas que
que nós estamos expostos, você fala, cara, eu preciso de Deus. Você fala, eu preciso de Deus mais do que eu preciso de qualquer outra coisa nessa vida. Então, acho que esses foram os 3 pontos que eu venci, que eu encontrei Deus no meu secreto, quebrei a religiosidade, entendi o valor do sacrifício de Jesus. E quando eu abri mão dessa luta contra a inconstância, eu acho que o meu relacionamento com Deus, assim, foi solidificando. Então, eu acho que esses foram os pilares que me ajudaram a desenvolver o meu relacionamento Posso com fazer Deus. uma observação que eu estava pensando enquanto a Clarinha estava falando? Comigo, eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva. Então, acho que entrei total no que você estava falando. Comigo era, se eu não sentisse nada, tinha algo muito errado comigo. Ou, Deus não veio, assim, né? eu tinha que ficar tentando entender o que estava de errado ou o que eu tinha que fazer para conseguir sentir. Então, por exemplo, às vezes eu estava, não só no secreto, né, mas às vezes eu estava num culto e daí eu não sentia a música e não conseguia me emocionar, não conseguia chorar. Então, caraca, Deus não está falando comigo, e entra numa crise assim. Então, na minha construção e nesse processo de desenvolver o secreto, isso sempre bateu na porta. O fato de eu me mover pelos meus sentimentos ou pela falta deles. Então, quando eu saía de um retiro, eu a semana inteira fazia devocional de forma certa e até muitas vezes religiosa ali, buscando. E aí, quando eu não sentia, já durante a semana eu já desistia. Ou às vezes eu fazia devocional, no outro dia eu não fazia porque eu não estava sentindo nada. E eu acho que o que mudou assim a minha cabeça foi entender que não é sobre mim. Não é sobre o que eu sinto ou sobre o que eu não sinto. Se eu tenho vontade ou se eu não tenho. Mas é sobre eu precisar de Deus. Então, se eu sinto ou não sinto, eu preciso dele. Se eu sinto ou não sinto, meu dia não vai ser bom se eu não buscar ele. Daí, isso começou a me governar mesmo se eu não fizer um devocional, eu tenho que ter um tempo com Deus, seja no banho, seja tipo, fora dessa caixinha na mesa ali, sim, isso é muito bom, mas fora disso, porque eu preciso. Tipo, eu preciso não sentir esse amor, mas eu preciso me lembrar que esse amor existe. Acho que isso tipo, quebrou a minha cabeça assim, na devocional. Nossa, isso faz muito sentido. Tipo, uma coisa que eu batalhei muito era essa discrepância da onde eu queria chegar e onde eu estava. Tipo, isso ao invés de ser um impulsionador para eu ir para um lugar mais profundo, isso me paralisava muito. Eu ficava tipo assim, mano, e tais palavras, e aquilo que eu quero viver, e a comparação também de olhar para a vida das pessoas e ver, cara, que pessoa cheia, quanto amor. Olha, quando essa pessoa fala de Jesus, ela se emociona, existe paixão na vida dessa pessoa, e eu ficava tipo, mano, nem consigo ler a Bíblia, tipo, mais de um capítulo. Quando eu oro, eu fico, meu Deus, sabia fazer aquela oração, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, e ficava, tá, existe algo mais, mas eu não sei ir para esse lugar, tipo, mais profundo. Então, isso por muito tempo me paralisou demais, assim, na minha intimidade com Deus. Então, igual a Clara falou, tipo, aí chegava a autocondenação na vida, de tipo, véi, eu não sirvo para o mundo, mas eu também não sirvo para Deus, então, tipo, eu não sirvo para nada, sabe? Tipo, aquele sentimento, não consigo voltar para a vida de pecado e fazer as coisas, mas parece que dentro da vida de Deus eu também não consigo, tipo, ir para frente. E depois que eu descobri realmente que não existe essa corrida, onde eu não estou competindo, sabe, com a Vika de quem mostra mais Deus na vida com você da outra mesma, pessoa. Né? Competindo com a Fernanda de ontem. Exatamente. Que tava melhor que hoje. Exatamente, é uma corrida contra você, de tipo, não, eu preciso estar um lugar à frente, entendeu? E eu preciso ver essa diferença. Só que existem umas diferenças que elas são tão intrínsecas que, tipo, você não vai ver, mas elas estão lá. Então, é uma corrida, tipo, contra mim e contra as pessoas, de tipo, véi, se eu não for atrás do meu lugar, ele vai deixar de existir. Então, era um medo, tipo, de rejeição, de tudo, de, tipo, mano, se eu não for atrás do meu lugar, alguém vai pegar esse lugar, entendeu? Ele não vai ser mais meu. E depois que eu entendi que não existe essa corrida do eu, entende? Tipo, não existe nem a corrida do eu e nem a corrida, tipo, do outro, mas existe uma intimidade, relacionamento. Então, eu acho que entender isso mudou tudo. Isso que você falou me lembrou muito do Salmo 1, em que a gente lê sobre a árvore que plantada ao lado do rio, ela dá fruto no tempo certo. E isso na minha vida foi exatamente o que aconteceu. Eu não via dia por dia o meu amadurecimento, o meu crescimento, mas quando chegou a hora do vamos ver, tá na hora de você discipular uma pessoa, tá na hora de você ir pregar para aquela pessoa que está na rua, tipo, quando veio realmente as coisas práticas, eu vi que eu estava amadurecendo. E na minha vida foi bem diferente isso que vocês compartilharam, porque eu me converti muito mais tarde. Eu sou crente há 3 anos. E antes eu tinha zero história com Deus. Tipo, não era
eu ia na igreja. Não, era 0. E eu descobri esse lugar, foi um lugar de total desespero, porque eu tinha sentido uma coisa muito maluca no meu primeiro encontro com Jesus, e eu sabia só que eu queria aquilo de novo. E eu não sabia nem para onde ir. Eu não tinha amigos, eu não tinha pastor, eu não tinha nem igreja direito, que eu ia para a igreja da minha mãe. E eu lembro que eu entrava no meu quarto e eu só falava, por favor, Jesus, me toca de novo. E era isso, era tipo dia por dia de descobrir sozinha meu amor pela Bíblia, entender a palavra de Deus. Apenas um encontro, né? Exatamente, cara. Foi exatamente isso. Foi um encontro que mudou para sempre. E vocês acreditam que isso, tudo que vocês estão sentindo é realmente um processo de amadurecimento, né? Eu notei aqui na fala de todas elas que eu tive que passar por isso, eu tive que passar por esse processo de entender que eu não era movida pelos meus sentimentos ou a falta deles, que eu não estava tendo que me comparar com pessoas, porque eu realmente acredito que foi um processo que vocês viveram de se autoconhecer, né? Então, assim, como que foi isso para vocês, esse processo de amadurecimento mesmo, assim, quando caiu a ficha de, nossa, eu não estou mais bebendo leite, né? Igual o Paulo fala, não estou mais bebendo leite, mas estou comendo algo sólido. Como foi isso para vocês? Dali, comigo foi quando eu entendi que eu não precisava ser perfeita. Porque eu acho que na minha cabeça estava muito enraizada que eu não podia errar, porque se eu errasse, eu ia perder aquilo que eu construí. E aí eu estava voltando para a estaca 0. E aí isso trazia muita imaturidade, né? Então, comigo foi quando eu entendi que eu não precisava ser perfeita. E aí essa maturidade veio quando tá tudo bem eu errar, o que não tá tudo bem é eu permanecer errando. E eu acho que isso também me ajudou muito a entender. A gente vê, por exemplo, Davi, que errou e errou muito feio, mas ainda continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Que é muito mais sobre o meu coração, muito mais sobre a minha vulnerabilidade. Falar assim, Deus, eu errei mesmo. E a gente tem a tendência de errar e não procurar Deus. A gente erra e fica tentando se esconder, ou tipo, tentando ter um encontro para tipo, se arrepender e, sabe, não é tipo, errei e vou ali pro meu quarto e Deus, vamos ter um momento aqui, sabe? A gente fica esperando um chamado ali. Um negócio, assim, uma atmosfera. Tem que ter alguém fazer um apelo. E eu lembro que eu pensava muito sobre isso, tipo, tá, se eu acabei de pecar, se eu pedi perdão agora, eu tô sendo muito falsa. Porque, tipo, não, eu preciso de realmente sentir esse arrependimento de verdade, sofrer, porque se eu pedir perdão agora, eu tô sendo uma hipócrita com Deus. Nossa, era o contrário, acredita? Eu tinha cara de pau. Não, esse é o momento. Sim, tipo assim, eu esperei por esse dia. Eu acho que aproveitar o feeling do arrependimento. Assim, é difícil, né? Aproveitar pra orar, entendeu? Veio o feeling do arrependimento. Ai, meu Deus, agora é a hora, agora é a hora. Porque quem gerava o arrependimento, eu achava que não era Deus, né? Eu tinha uma responsabilidade ali, né? Mas eu acho que isso traz maturidade. Eu acho que a gente tem uma falsa maturidade quando a gente vive de performance, não só para o outro, mas para comigo mesma. Então, quando eu tento me sabotar, me enganar, sem saber que estou fazendo isso, então eu leio a Bíblia de forma, às vezes, automática, monótona, faço meu devocional, porque eu tenho que fazer, e não, tipo assim, às vezes não está... A gente luta tanto contra a religiosidade que, às vezes, a não religiosidade se torna uma religião. Sim, é verdade. Muito. Então, assim, eu acredito que, para mim, essa maturidade veio quando eu trouxe a verdade de que eu nunca vou ser perfeita, nunca vou conseguir me olhar e falar assim, caramba, eu estou muito pronta, é agora que eu vou ler, tipo assim, a Bíblia de um dia para o outro, inteira. Não existe isso. Então, eu acho que, para mim, foi muito chave entender que Deus me ama como sou, mas por Ele me amar como sou, eu não vou permanecer como eu tô, sabe? Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso trouxe muita maturidade. Maravilhoso. Eu acho que isso é muito legal, porque são pontos que você percebe, né? Pelo que você sentiu, tipo, nossa, isso aqui é um marco no meu caminho do crescimento. E eu acho que na nossa fase da vida, tipo, biologicamente falando, tipo, humanamente falando, né? Tem pontos que eu acho que marcam aquela sensação de estou crescendo. Quando você entra na faculdade, ou quando você se forma, ou quando você... Tira a carteira. Tira a carteira. Quando você paga o seu boleto. Essa parte é bem ruim. É horrível. Mas eu acho que existem momentos gatilhos que você sente. Eu cresci. E eu acho que no meu caminho de crescimento, um sinal do meu crescimento foi a sensação de insatisfação. Como assim? Os cultos eram muito bons, conferências eram extraordinárias. Só que a partir do momento que eu percebi que essas coisas não me satisfaziam mais, eu percebi que eu estava crescendo.
Que é tipo assim, nossa, eu acho que só isso aqui não tá bom, né? Fazer uma oração rápida antes de dormir não tá bom, tá faltando alguma coisa. Nossa, só ler a escritura sem procurar saber o significado, o contexto, não tá bom. Tipo, existe algo mais. Será que existem livros que eu posso ler simultaneamente com a Bíblia? Então, foi crescendo um desejo no meu coração de ir procurando algo a mais. Só que o que eu acho interessante no caminho do crescimento, eu até falo disso um pouco no livro, é que ele é decrescente no reino de Deus. Então, quando você cresce na vida, a tendência é você ficar independente, autossuficiente. Você consegue sozinho, né? Se você está crescendo, você se sente assim. Mas no reino de Deus, eu acho que é reverso. Quanto mais você cresce, mais humilde você fica, mais pobre você fica, mais dependente você fica, mais necessitado de Deus você fica. Então, o crescimento, mais morto você fica. Então, o crescimento no reino de Deus é um pouco reverso. Então, eu percebi que a minha expansão espiritual estava acontecendo à medida que eu mais dependia, à medida que eu crescia, nesse sentido. Então, para mim, essa necessidade de busca é uma evidência muito forte do crescimento. E fora a frutificação, que vem vindo cada vez mais. Para mim, eu lembro muito de um dia em que o Espírito Santo me deu Cara, foi um estalar de dedos, parece, assim, que virou uma chave na minha cabeça, porque eu lembro que eu estava discipulando algumas meninas e eu sempre lidava com elas com o mesmo tipo de pecado. Era sempre, tipo, bebida, festa, meninos, sexualidade, enfim, era sempre isso. E eu lembro que num dia, assim, no auge do meu egocentrismo e do meu orgulho e ai, misericórdia, eu estava assim, pensando, nossa, mas eu já venci esses pecados todos. Tipo, eu estava assim, pensando, e agora, Deus? Qual é o próximo passo? E eu lembro que o Espírito Santo colocou um espelho na minha frente, assim, e falou assim, os piores são os menores que você acha que são pequenos, mas que são os maiores. Nossa. Que são justamente esse seu orgulho, justamente essa sua forma aí de ficar olhando para os outros de cima para baixo. E aí ele começou a listar um monte de coisa para mim que eu não via, e que quando eu comecei a enxergar tão grande, assim, essas coisas que antes pareciam tão pequenas... Subjetivo, né? Eu fiquei, cara, é isso. É tipo, quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga a sujeira. E aí eu entendi que, tipo, é mó fácil você parar de ir pra festa. É difícil é você morrer pra você todos os dias. Sim. Então, eu acho que foi isso. Eu lembrei de algo que eu escrevi no livro também, que eu falei... É muito difícil você ser luz em meio às trevas. Mas, na minha opinião, é muito mais difícil você ser luz na luz. Porque muitas vezes no meio cristão você encontra pessoas que estão tão focadas em não ficar um com o outro, em não beber. E onde é que está a gula depois do culto? Onde é que está a fofoca em forma de preocupação? Depois do culto. Onde é que está a fofoca que vem como, vamos orar por fulana? Sabe? Onde é que estão esses pontos que não são falados, não são vistos dentro da igreja? Então, eu lembro que quando eu escrevi sobre isso, Deus falou muito comigo sobre você foi chamada não só para ser luz em meio às trevas, não só para clarear algo que está escuro, mas para ser luz na luz. Eu acho que isso entra muito num processo de maturidade também, que é quando você fala, tá, beleza, tá muito bom, estou com muitas pessoas, vocês que moram com várias meninas cristãs, muito bom, a gente está vivendo junto, a gente está crescendo junto, mas como eu posso ser mais luz em meio a meninas que já são luz? Cara, essa fofoca não tá legal, eu posso ser mais luz. E aí quando você tem esse feeling subjetivo de que, cara, eu não tô ficando, eu não tô bebendo, mas eu tô comendo demais, eu não tenho controle sobre o meu estômago, eu como chocolate quando eu tô nervosa. Cara, isso, você não ter controle sobre o teu estômago mostra que você não tem domínio próprio. Então, você ter esses pensamentos e observar para dentro de você, acho que traz muita maturidade e faz você ser luz em meio a pessoas que já são luz ou que deveriam ser luz, né? E acaba sendo influência, né? Tipo, total influencia e acaba sendo ali o corpo de Cristo completo, né? Porque é o que a Bíblia fala. A gente tem cada parte do nosso corpo. Cada parte tem uma função. Então, quanto mais a gente influencia ali a nossa parte, com certeza o corpo funciona melhor. Uma das coisas, tanto que ali falou, quando a Vika falou a respeito de, tipo assim, tá, você chegou até aqui, mas não para aqui. Existe agora um trajeto que, na verdade, é o mais delicioso ainda, entendeu? Não é só a salvação, é o descobrir Deus.
Entendeu? Então, tipo, mano, se o ápice da nossa vida é a salvação, mano, tem algo errado. Porque, tipo, é através, depois que você foi salvo, você agora tem livre acesso a um Deus que é infinito. Então, isso precisa gerar em nós esse senso de, tipo, de vida mesmo, de urgência. Existe um chamado para algo maior, para algo mais profundo. E eu acho que duas chaves que mudaram muito no meu pensamento a respeito disso, de amadurecer, foi, primeiro, entender que Deus é o mais interessado. Porque quando a gente olha demais pra gente, tipo, a minha vida com Deus, eu tô fazendo isso, eu leio a Bíblia, eu jejuo e não sei o quê, eu, o tempo todo, cara, são os seus sucessos e também quando vem as suas falhas, eles pesam do mesmo jeito. Tipo, se o teu sucesso na tua vida com Deus é a coisa que mais sustenta e que mais, tipo, deixa bem as coisas, quando chegar a sua falha, ela pesa na sua mão na mesma força, na mesma medida. Então, entender que Deus é o mais interessado em tudo, inclusive em me fazer conhecê-lo, em me fazer amá-lo, eu entendi, cara, realmente não só a salvação, mas o conhecimento de Deus, a glória também é dele. Entende? Então, isso, mano, virou uma chave na minha cabeça. E acho que o segundo ponto foi começar a caminhar e ver pessoas assim, Deus, verdadeiros homens de Deus que entregaram tudo. Mano, eu acho que a gente, eu sempre falo assim que tipo a falta tipo de paz que pode existir na vida de um homem de Deus é encontrar um verdadeiro homem de Deus que decidiu largar tudo. Porque aí você fala assim, mano, existe essa profundidade? Tipo, como assim? Eu nem sabia. Então, quando você se dá conta que existe essa profundidade, você fica tipo, meu Deus, eu preciso fazer algo, eu preciso. Então, foram essas duas coisas. Entender o interesse de Deus como primeira coisa e o segundo é descobrir a vida dos homens de Hebreus 11. Sabe? Tipo, existe algo maior, existe algo mais profundo. E eu não quero ficar de fora, tipo, não é sobre céu e inferno, não, é sobre, tipo, conhecer mais o coração de Deus. E venha a nós o vosso reino, tipo aqui, assim, agora. Exatamente. E o entendimento então, de que Deus vai continuar sendo Deus se você não fizer nada, porque Ele não precisa de você. E às vezes a gente tem o sentimento de que, tipo assim, Deus precisa da minha adoração, Deus precisa da minha oração. Mas assim, se você não fizer nada, tipo, vai mudar nada, porque Deus não precisa de você. Agora, é exatamente o que você falou, a privilegiada em fazer algo é você. A privilegiada em poder presenciar um milagre, de poder viver algo grande e profundo, é você. Então, quem perde em não fazer um devocional, quem perde em não ler a Bíblia, quem perde em orar, não é Deus, porque Ele não precisa. Mas cara, é a gente. Nossa, sim. tipo assim, cara, é o Deus Santo assentado no trono que fez tudo para que eu, mero eu, tivesse acesso ao seu coração. E, tipo, eu coloco isso como peso, tipo, não, cara. Deus fosse ficar tipo super assim, chateado. é o Deus de Apocalipse 4, tá lá sentado falando assim, me conheça, você quer me conhecer? Peso é ficar no Instagram o dia inteiro. Isso que é um peso, que só traz comparação, tristeza, autoestima baixa. Viver com Deus é alegria, cara. Nossa, eu li aquele livro do Luciano Subirá, o Até Que Nada Mais Importe. Gente, é um livro muito bom, que ele fala muito sobre por que amar a Deus é o primeiro mandamento. Porque às vezes a gente fica, ai, que Deus, mas por que Ele quer que a gente ame Ele? Tipo, ai, tanta coisa pra fazer. E aí, quando você entende que realmente, como a Lívia falou, não é sobre Ele, é sobre a gente, tipo, no sentido de que Ele não precisa, mas a gente precisa amar Ele mais do que todas as coisas. Deus não precisa ser amado em primeiro lugar por nós, mas eu preciso amar Ele em primeiro lugar, porque se eu não amar Ele em primeiro lugar, eu vou me decepcionar e me frustrar com absolutamente todas as coisas. Nossa, muito bom. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu estava pensando essa semana. Que a beleza do Éden, porque às vezes eu ficava pensando, cara, e o Éden? E se a gente ainda estivesse no Éden? Né? Quando você vê o mundo com caos, com corona, eu fiquei pensando, e se a gente ainda estivesse no Éden? Como seria o Éden? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, Clara, a beleza e a graça nunca esteve no Éden. Se Jesus não estivesse no Éden, o Éden não seria o Éden. É porque Deus estava ali. O Espírito Santo estava. Deus descia ao Éden para estar com o homem. Então, o que fez o Éden ser o Éden era a presença de Deus. Entendeu? Sim. Muito bom. E é muito legal, né, gente, aí de casa, é muito legal ver que mulheres se uniram para construir um livro que fala sobre intimidade com Deus. E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam é realmente sobre comunidade, sobre união. Então,
é muito legal o quanto Deus fez tantas coisas com o Devocional Simplificando o Secreto. Sim. Né? Com 8 autoras unidas e impactou aí mais de 20 mil pessoas que compraram o Devocional. Então, hoje, vendo e falando sobre comunidade, o que vocês acham que, nesse processo mesmo de amadurecimento, o quanto ajudou vocês? Estar unidas com pessoas, ter comunidade, sabe? Igreja mesmo, como foi? Eu acho que comunidade, uma das coisas que mais me fez entender a beleza do corpo de Cristo, da igreja, foi justamente a comunidade. Porque, assim, gente, de verdade, se não fossem tantas pessoas que me amaram, que me seguraram quando eu caí, que me chamaram para perto, que me confrontaram, que souberam me confortar e que caminharam mesmo comigo, eu acho que eu não estaria aqui sentada com vocês hoje. Porque foi o meu discipulador lá no início da minha jornada que falou: Vika, olha, isso aqui está errado. Que me fez querer buscar diferente no secreto. Foi a minha mãe que orou por mim por tantos e tantos anos e ora até hoje. Foi minhas amigas de célula que me fizeram entender que, sim, existem jovens que amam a Deus. Porque isso, para mim, gente, era uma loucura. Quando eu me converti, eu imaginei que crente era só velho. Quando eu descobri que existia jovem que amava Jesus, eu falei: meu Deus, eu não acredito nisso. E o melhor de tudo é ver que juntos a gente se ajuda muito mais a crescer, porque eu acho que, Jesus não erra, né? Ele não teria falado que ele não teria morrido pela sua noiva se ela não fosse tão importante. E por isso que a gente tem que amar a igreja, amar viver em comunidade, porque fora dela a gente morre. Quer falar? Sendo muito vulnerável assim nessa parte. Eu sempre precisei batalhar para entender a importância da comunidade, porque eu sempre me sabotava e vivia sentindo que eu era suficiente sozinha. Então, eu sentia que, tipo assim, no meu secreto eu era suficiente, na hora que eu estava no culto, se eu fosse embora e saísse, foi suficiente. E eu entendi muito durante esse processo a importância da comunidade, porque eu tive que entrar na comunidade. E aí eu entendi que quando eu estou sozinha, é uma falsa ilusão de que eu estou vivendo algo, que eu estou crescendo. E é claro que eu estou crescendo sozinha, mas eu digo que quando eu estou com o outro me afia. Quando eu estou com o outro, é exigido de mim os frutos do Espírito. Quando eu estou sozinha, eu não preciso ter paciência. Quando eu estou sozinha, eu não preciso ser bondosa, generosa. Quando eu estou sozinha, eu estou cansada e eu estou odiando o mundo, eu fecho a porta do meu quarto e acabou. Agora, por exemplo, eu sou casada, né? E aí, às vezes, quando eu estou nervosa, eu tenho que conviver com uma pessoa e eu preciso ser bondosa com essa pessoa. Então, acho que conviver com as pessoas me fizeram ensinar... boa sorte, claro. Conviver com as pessoas, principalmente no casamento, foi... eu preciso... agora é a hora de colocar os frutos do Espírito em prática. E sozinha... eu posso me enganar e achar que estou sendo super bondosa, porque eu estou tendo um ato de caridade ali, talvez com uma pessoa que está passando fome na rua, mas como é ser bondosa com uma pessoa na sua TPM? Como é ser bondosa no dia que você acordou mal e você olha para o lado do seu marido está, tipo, roncando e você não está conseguindo dormir por causa disso? Sabe? Então, eu acho que a comunidade é importante no sentido de que você nunca vai ser tão esticado, você nunca vai precisar crescer tanto do que convivendo com as pessoas. E antes, eu fingia que não gostava de viver em comunidade, mas na verdade era um medo de ser confrontada, um medo de me esticar, sabe? Nossa, é muito forte. Eu acho que isso foi o sentimento um pouco do que eu tive, que teve uma época que eu falava, cara, eu tô tão frutífera. Eu falava: Deus, quanto fruto! Sabe, porque você sente que você tá plantando tanto. Eu falo: eu tô muito frutífera. E Deus falou: que ótimo! Quem vai comer os seus frutos? Porque é muito... Eu falo, é até uma injustiça, né? Assim, na nossa concepção humana, no nosso senso de justiça, porque você ora, você lê a Bíblia, você se dedica ao Senhor, e quem vai comer os seus frutos não é você. Você não é corpo sozinha. Não. O pé de manga come a manga que ele dá? Não come. Não come. A macieira come a maçã que ela dá? Não. Quem vai comer os frutos? Quem está ao redor. Então, a comunidade, ela precisa ser abençoada pelos meus frutos. Então, acho que a relação de igreja, porque às vezes a gente pensa muito, tipo, a igreja me abençoa, a igreja me dá, a igreja faz por mim. Só que eu paro e penso, o que você faz pela sua igreja? Você vai fazer o que pela sua igreja? A consequência do seu secreto, então, eu acredito muito, escrevendo e desenvolvendo secreto foi uma coisa que eu senti. Elas não estão só sendo abençoadas.
O fim do secreto delas nunca vai ser elas. Antes de tudo, é para a glória de Deus. Mas também vai abençoar a sua igreja. Então, quem lê o livro, lê o primeiro livro, quem está crescendo na vida devocional, na comunhão com Deus, eu acho que uma coisa que me marca no sentido de comunidade eu estou abençoando a minha igreja. Eu estou abençoando o corpo de Cristo. Muito bom. Cara, isso é muito, muito incrível, porque quando a gente fala sobre frutos, fala sobre comunidade, todas essas coisas, uma coisa que eu sempre penso é que, tipo, o que são os frutos? O que é aquilo que a gente dá na nossa vida com Deus? Mano, se é bênção, se é isso, se é aquilo, tudo resume numa só coisa, é conhecimento de Cristo, é conhecimento de Deus, isso é vida eterna. Então, viver em comunidade é o que dá frutos, viver em comunidade é vida eterna, porque é conhecer a Cristo. E isso me remete muito a Êxodo, quando eles falam assim, famílias, em comunidade, preparem e comam do cordeiro inteiro. Então, eu só como do cordeiro inteiro quando a Vika reparte o pão, entendeu? Eu como do cordeiro inteiro quando ali, entendeu? A Clara, ela vem e compartilha uma parte que eu ainda não tive acesso. Então, é uma questão de, tipo assim, juntos, a gente vai montando. Cara, o que você comeu do coração de Deus hoje? Mano, eu comi essa parte do cordeiro. E eu não tive acesso a isso. Então, é de, tipo assim, mano, isso faz parte do cordeiro, isso é comer os frutos. Eu como dos frutos da sua vida, Vika. Eu tenho conhecimento de Deus. Isso é vida eterna. Então, isso é muito forte de, tipo assim, mano, viver em comunidade de conhecimento de Deus é comer do cordeiro inteiro, das partes que você gosta, do que você não gosta, daquilo que você acha que é importante e daquilo que você acha que talvez não seja tão profundo assim. Por isso, se, tipo, mano, chega a vida, compartilha alguma coisa, é o ponto de eu chegar e falar assim, eu não sei se essa parte ela é tão importante ou não. Não, isso é parte do cordeiro de Deus. Isso é parte do cordeiro. Então, independente se você coloca isso como algo profundo, nossa, a revelação, algo simples, sendo simples, é a parte do Filho de Deus, entendeu? Então, eu preciso comer disso. Então, eu acho que viver em comunidade é comer do cordeiro inteiro. E quantas vezes... Ai, desculpa, Vi. Quantas vezes, tipo assim, alguém, numa conversa tipo essa... Uma pessoa falou uma coisa e aquilo ficou na tua cabeça a semana inteira, assim. Nossa. Assim, pelo menos comigo é muito assim. Às vezes, mano, como eu nunca pensei nisso. Várias vezes, assim, eu lembro de coisas muito chaves. Assim, a primeira vez que eu entendi, cara, eu não preciso sentir. E não tem nada errado comigo. Você só escuta algo tão simples de uma pessoa que teve uma revelação ali dela, normalmente, provavelmente no secreto. Você fica... Mano, isso, tipo, salvou meu secreto. Salvou... Sim. Isso é vida, cara. Vida eterna, entendeu? Então, tipo, se eu escuto o que o outro tá comendo de Deus, isso é vida abundante pra mim. E muitas vezes, uma coisa que eu tinha muito era mais ou menos esse pensamento ali de, tipo assim, velho, eu não preciso ouvir isso que você tá falando, porque, tipo, eu já tô tão mais profunda. Tipo assim, cara, tipo, mano, não, você fala isso. Isso é vida abundante. Isso é vida eterna, sabe? Então, eu acho que trabalha muito a humildade de você entender o que é o conhecimento de Deus. Uma coisa que eu amo também em relação à comunidade, que me fez olhar diferente ainda para isso, é orar em comunidade. Tipo, adoro ver as linguagens de amor das pessoas e tal. E como eu me sinto amada quando as pessoas oram comigo. Não por mim, tipo, mandou uma mensagem no WhatsApp, tipo, tô orando. Não. Sentou do meu lado, orou junto comigo. E eu sei que eu amo as pessoas quando eu oro por elas. E, cara, quantos milagres que a igreja não testemunha quando ora junta, cara. Sim. Deus escuta. A impressão que eu tenho é que duas coisas. quando mãe ora e quando a igreja ora junta, Deus faz assim, com o ouvido. E aí ele atende. Onde 2 ou 3 se reunirem. Sim, cara. Nossa, isso é muito, muito bom. E o que a Fer tava falando me lembrou de uma coisa que eu acho que vocês vão lembrar também. Vocês lembram de uma igreja no ano passado que pegou os devocionais Simplificando o Secreto e todas as meninas da igreja leram juntas? Sim. E isso é muito poderoso, cara. Você pegar esse livro aqui, você e as meninas da tua cela ou do teu grupo de estudo, discipulado, e ler todo mundo junto. Imagina o tanto de revelação muito mais profunda do que nós juntas que tivemos escrevendo, vocês não terão.
É muito poderoso. Cada uma compartilhando o que aprendeu. Sim, cara. Nossa. Exato. E era exatamente isso que eu ia falar com vocês agora. De esse bate-papo aqui e coisas que vocês construíram dentro do secreto de vocês. Tá transbordando aqui nesse vídeo, né, gente? Que tá aí do lado daí, vocês podem ver que tá transbordando. Tipo, escutar um pedacinho da história de vocês. É realmente isso. De comer do fruto, de viver em comunidade. E eu quero saber aqui, se vocês têm algum testemunho do Simplificando o Secreto que vocês escutaram, de meninas que fizeram células, de meninas que tiveram a vida realmente transformada, sabe? Às vezes é algo simples que elas leem, igual a Lívia acabou de falar, é algo simples que escuta de algo, de um bate-papo, mas que transforma a vida assim, inteira da pessoa. E a gente sabe que esse segundo livro, o Desenvolvendo o Secreto, surgiu disso também, né? De ver tantos testemunhos, de ver tantas pessoas falando e falando, cara, foram 40 dias, né, que transformaram a minha vida. Vocês têm aí algum testemunho fresco? Meu, é absurdo. Eu recebo muitas mensagens. Não estou exagerando. Eu acho que vocês também, com certeza. Muitas mensagens de gente que leu o primeiro livro. Meninas compartilhando e tal. Mas eu nunca me esqueço de uma menina que uma vez me mandou uma mensagem falando que ela tinha orado a Deus, tipo, na semana, pedindo uma coisa extremamente específica. E ela ganhou o devocional. E Deus explicou e respondeu exatamente o que ela tinha perguntado para ele através do livro. Uau. Eu acho que de forma... Não consigo me lembrar de um testemunho específico, né? Mas eu consigo, tipo, ver o que tinha em comum das mensagens ou das coisas que a gente conversava. Acho que a maioria das coisas era a leveza. Que enxergou leveza no devocional. Então, eu recebia muita mensagem dizendo, antes era um peso, antes não sei o quê. E daí eu li e falei, nossa, é assim que faz? Nossa, é só eu fazer isso, é só... Simplificou. Tipo, essa era a palavra... Eu lembro quando a gente estava pensando na palavra, tipo, qual o tema, qual que é o nome do livro, e foi simplificando. É isso, sabe? É muito mais leve do que o peso que a gente mesmo coloca. É muito mais leve do que a autocondenação. É muito mais leve do que tudo que a gente está acostumado. E eu acho que esse livro, ele reflete muito isso. O quão leve pode ser viver com Cristo. Isso não significa que não vai ser desafiador, não significa que não vai ser poderoso, que não vai ser forte. E o leve, ele não elimina o quão difícil pode ser, o quão desafiador pode ser. Mas existe leveza em ter um tempo para com Deus. Existe leveza entre eu ter o meu tempo ali e reservar... Poxa, a gente tem 24... Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, Deus não errou quando te deu 24 horas do dia. O que é você separar, tipo, 10%? 10% do seu dia é 2 horas e 40. Nossa, tipo, essa foi Deus falando comigo, hein? Tipo, você tem noção... Não, mas você tem noção que muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Mas, tipo assim, você tá querendo dizer que Deus errou? Sabe? Tipo, você tem tempo. Ou você não tem prioridade, ou você está perdendo tempo demais com outras coisas. E aí eu acho que esse devocional, ele trouxe muito isso. É só uma página, às vezes 2 páginas, você ter o seu tempinho ali de... Não é sobre tempo, mas é muito mais sobre qualidade. Não é sobre você também, às vezes, a gente está fechado ali, algo que a gente já falou de, poxa, eu vou ter que fechar a porta do meu quarto. Isso, óbvio que milhões de momentos, isso é muito importante, é bíblico, fechar a porta do quarto e tal. Mas e o seu banho? E a hora que você está dirigindo? E a hora que você está, tipo, lavando a louça? A gente, tipo, vive como ateus durante todo esse tempo, e aí a gente é muito crente naquela 1 hora, sabe? Quando a Bíblia fala para eu orar sem cessar. Então, eu acho que esse devocional representa muito isso. A leveza que é em ter um devocional como estilo de vida. Em eu refletir naquele versículo que eu li durante o dia. Em eu orar durante o dia. É isso. Um testemunho que eu lembrei aqui, que eu recebi, que eu achei bem legal, foi de uma menina. Eu não sei se você está assistindo, mas ela mora no interior do interior do interior. E ela vive num contexto em que não tinha ninguém para discipular ela. Tipo, ela não entendia, não sabia como. Ela disse que foi o maior rolê da vida para o livro chegar até ela, porque ela teve que mandar para um lugar que ela poderia ir lá pegar. Então, foi realmente muito difícil para ela adquirir o livro. E ela disse que todas as dúvidas que ela tinha para caminhar com Jesus foram tiradas na leitura. Uau! Então, literalmente, o livro discipulou ela. Eu fiquei tipo assim, eu não podia chegar até ela, mas 8 meninas discipularam ela. Entende? Então, para mim, saber que o livro está discipulando... Exatamente. Para saber que o livro está discipulando pessoas, para mim isso é muito satisfatório. Porque eu sinto que isso é o ID de Jesus.
Então, ele falou para ir fazer discípulos. Então, esse livro está ajudando a gente a construir discípulos. Então, para mim, isso é um marco muito forte. Por isso que eu acredito muito nesse projeto, nesse segundo livro, porque a gente está desenvolvendo, literalmente, essa jornada de discipulado com essas meninas. E eu espero que você consiga comprar o segundo livro. Em nome de Jesus, vai dar certo. Dessa vez vai chegar mais rápido, viu? No nome de Jesus. Cara, eu acho que assim, eu e a Clara, a gente teve a experiência de levar um dos devocionais, né, para um evento e foi tão precioso, tipo, a gente receber assim tantas meninas que iam falando tantas coisas e aí elas falando, escreve aqui e tal, e aí a gente tipo orava e escrevia, e depois eu recebi vários comentários depois, tipo, mano, não sei se você entende o quanto que aquilo fez sentido para mim quando você escreveu e tal, mas um dos testemunhos, assim, que literalmente, tipo, mano, me chocou do poder daquilo que a gente fez, tipo, em comunidade, por um só propósito, foi uma DM que eu recebi no Instagram de uma menina falando assim, oi, Fê, eu comprei o devocional, não, tipo, ela falou assim, eu li o devocional agora, mas eu preciso te contar a história que aconteceu até que eu realmente abrisse esse livro. Ela tinha perdido a mãe, um tempo, e isso fez com que ela, tipo, mano, sei lá, tipo, não quisesse mais saber de Deus, chutou tudo, falou, tipo, mano, Deus não cuida da minha vida, não cuida, tipo, da minha casa e tudo, e ela, nesse processo mesmo de, tipo, ela queria voltar com a vida dela com Deus, mas ela tinha essa barreira, mano, absurda, por conta de tudo que aconteceu, e a avó dela tinha comprado o devocional para presentear. Glória a Deus pela vida das avós. As vovós aí. E aí a avó dela tinha comprado e ela ficou muito resistente, de tipo, não queria e tal. E aí ela, acompanhando a gente, tinha visto várias chamadas da gente falando sobre isso e tudo. E aí ela falou, mano, resolveu ler. E aí ela disse que no primeiro dia que ela sentou, mano, no primeiro devocional, ela sentiu Deus perto dela, sabe? Tipo, depois de muito tempo. E aí, véi, sério, tipo, muito precioso, porque ela falou assim, Fê, eu senti Deus perto e eu senti que nesse tempo a única coisa que eu queria era me sentir amada de novo. E nesse dia eu me senti. Então foi meio que uma volta para Jesus ali, na intimidade dela, sem ninguém orar, sem ninguém falar nada, sem ninguém isso. E, tipo, mano, o quanto que isso é poderoso, sabe? Tipo, não é só um livro legal, com uma capa legal, com uma estética linda. Tipo, é vida de Deus sendo derramada na vida das outras pessoas. Então, eu acho que isso é mais do que gratificante e poderoso mesmo, assim. Isso é muito poderoso. E eu fiquei pensando aqui também, quando o livro, eu peguei o Simplificando o Secreto e eu fui ler o Simplificando o Secreto, era muito massa, porque, tipo assim, começa com a Clara, né? E daí eu, lendo os primeiros, assim, caramba, Clara, tipo, é isso, sabe? Então... Uau! Não, eu acho que isso foi muito massa. Eu lembro que quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, faz muito sentido esse pensamento, faz muito sentido isso. Então, eu acho que, às vezes, a gente se esquece que muitas meninas estão passando por algo que a gente já passou e o quão poderoso é o óbvio. Sabe? Às vezes a gente tá assim, nossa, tipo, eu vou preparar uma palavra e eu preciso, assim, mano, da palavra, sabe? Revelação. Quando muitas vezes Deus chamou a gente só para falar o óbvio, sabe? E o Simplificando o Secreto, ele é um livro muito óbvio. Acho que o Desenvolvendo, ele é mais, né, profundo e tal. Mas o Simplificando o Secreto, ele é um livro muito óbvio. E a gente até tava brincando hoje que na Amazon teve pessoas que falaram, ele é raso. Mas é para ser, sabe? Porque muitas pessoas estão passando por coisas tão... no início, no começo, Simplificando o Secreto, ele traz muito assim, o início, o superficial mesmo, como que é o começo, o que eu faço aqui para me sentir amada, tipo... E eu acho que muitas vezes a gente que escreveu se esquece de que as pessoas precisam do nosso começo. Exato. Ainda tem gente nascendo de novo no reino de Deus. Sim, não cara, todos os dias. Agora, enquanto a gente conversa. Agora tem alguém nascendo. Sim, e às vezes a gente acha assim, não, eu não vou falar sobre, sei lá, sobre... A gente estava falando aqui sobre não ficar, sobre... Mas
isso, tem muitas meninas que precisam ouvir sobre isso. E às vezes a gente está tão focada em ter algo extremamente tipo poderoso que a gente se esquece que a beleza no ordinário, que a beleza no simples, que a beleza nessa parte assim. Eu acho que muito massa também, porque a gente está vivendo os dois, né? O Simplificando o Secreto é isso. E eu acho que o desenvolvendo o secreto, ele tá... Beleza, agora vamos mais profundo. Agora vamos... Tá, a gente já saiu do mamar, a gente precisa da comida. E e o mais interessante é que, tipo assim, não são assuntos diferentes. Uhum. Porque é isso que as pessoas ficam, tipo assim, tá, mas isso é o mesmo assunto. Sim, a gente está falando sobre o mesmo Deus em profundidades maiores. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer, que, igual você falou, tem que preparar uma pregação e tal, e a revelação e tal, e não sei o quê. Porque, tipo, se eu for fazer uma pregação e falar que você é filho amado, isso é passado. Tipo assim... Não, cara, presta atenção. Tipo, a gente vai sempre falar sobre as mesmas coisas. A gente sempre vai voltar sobre as mesmas coisas. Então, a Bíblia não será atualizada. Tipo assim, mano, o básico não é superficial. Tipo, a base, são assuntos fundamentais, entendeu? Então, a gente para sempre vai crescer no nível do amor de Deus. Aquilo que Paulo fala na carta, ele diz, convém a todos os santos. Ele fala, é quase que uma convocação se você é chamado como discípulo. Convém a todos os santos que cresçam no entendimento das afeições de Cristo por vocês, a altura, o comprimento, a profundidade, ou seja, para sempre você vai ouvir sobre as mesmas coisas. A gente vai falar sobre a santidade de Deus em níveis maiores, mas vai ser sempre sobre esse assunto. Amor de Deus. Eu preciso entender que eu sou amada todos os dias. Eu preciso crescer nas afeições todos os dias. Então, o simplificando e o desenvolvendo não falam sobre coisas diferentes. São sobre os mesmos assuntos, mas que te levam para profundidades maiores. Muito bom. Uma coisa... desculpa, Dali. Pode falar, mas só uma Clara. coisa que também... Sobre o Simplificando Secretos, né? Dos testemunhos. Muita gente, eu acredito que todos aqui recebemos muitos directs, né? Com dúvidas, tipo, eu queria muito conversar com você, não sei o quê. Só que a gente não consegue, né, suprir as demandas de todas as pessoas. E aí agora, né, ainda mais agora, com a Gabi, né, junto com a gente, e a Isa também... Né, nós temos mais pessoas queriam estar conhecendo e conversando também. E aí uma seguidora mandou mensagem e falou, Clara, eu acho que eu te conheci mais quando eu li o livro. Muito entendeu? Bom. Então, querendo ou não, a gente está criando um relacionamento com pessoas que a gente não conhece. Foi muito engraçado. O João Paulo foi ministrar numa igreja sábado passado e eu estava conversando com uma menina. Aí ela, mas é igual você falou no livro, né? Porque você entendeu, porque você existe. Super amiga. E parecia que a gente já tinha tido uma conversa e a gente estava conversando de novo, sabe? Então foi um momento muito engraçado que ela quis falar, tipo assim, eu te conheço. Eu sei o que você pensa sobre isso. Eu falei, poxa, é isso mesmo. Então eu li o livro, agora fez sentido. E assim, gente... O interessante do Desenvolvendo Secreto é que depois, no Simplificando, a gente dava dicas, né? Depois que vocês escreviam, vocês davam uma dica depois de cada artigo. No Desenvolvendo já é diferente. Vocês desafiam as pessoas. Vocês chamam elas para fazer uma ação. E eu acho isso muito interessante porque eu acho que vocês vão receber muito mais mensagens assim. Nossa, verdade. Nossa, aquilo que você me falou, eu fui na rua e eu orei por tal pessoa. Eu mandei uma mensagem para tal pessoa. E assim, é muito interessante ver o quanto realmente vocês estão criando laços. E agora, acho que já chegou o momento da gente mostrar o Desenvolvendo Secreto, né, gente? Não, fala sério. Chegou o momento da gente mostrar. Porque ele tá lindo. E, assim, vou deixar aberto para vocês falarem parte favorita de vocês em cada uma fala uma parte favorita. Posso começar, então? Pode. Acho que a minha parte favorita é o fato de ter essas linhas vazias para escrever. Sim. Porque eu sempre, quando tem um livro, é o livro, o caderninho e a Bíblia, né? E eu acho que essa parte para escrever é muito bom, porque você consegue escrever algo de acordo com o que você, Espírito Santo te falou, do devocional. Então tem essas linhas assim. Agora desse, eu acho que o que eu mais gosto dele foram as cores, como as cores casaram, assim. Eu sei que é algo que parece muito superficial, mas eu acho que ficou muito... não sei, eu achei...
Esse roxinho com verde e o laranjinha tá ótimo. Tá lindo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei, quem leu o Simplificando Secreto vai entender. No Simplificando Secreto, eu escrevi primeiro, depois a Lívia escreveu, e todo mundo escreveu assim, né? Então você lia 5 dias na sequência de cada autora. Nesse livro tá tudo misturado. Então, assim, todo dia você vai ler uma autora diferente. Aí eu achei que isso vai dar um sentimento até de cortar um pouco o seu raciocínio. Porque eu escrevo de um jeito, a Lívia escreve de outro. Então, eu acho que vai ficar uma parada mais emocionante, o que eu senti. Verdade. E até na estética do livro e na sequência dos desafios, eu espero que você se torne canibal no seu relacionamento com Deus. Porque eu dei uma lida nos desafios, teve um momento ali que eu parei para ler, e eu tô imaginando o nível de perturbação espiritual que as meninas vão ficar quando elas lerem o livro. Porque ela vai terminar o devocional, vai fazer a anotação, o outro era uma oração no final. Então era aquela coisa bem... Amém, obrigada, Senhor, como é bom. Esse você vai terminar bem assim, ó. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que dar um passo. Eu não acredito que eu tô indo pra esse lugar. Exatamente, tipo... Mano, mas eu nunca tive coragem de fazer isso. Cara, não, mas eu sou muito desafinada. Como é que eu vou viver esse momento de adoração? Não, eu nunca consegui seguir um cronograma de jejum de... Meu Deus, que desafio é esse que me mandaram? Tipo, umas coisas muito desconfortáveis. Então, o que eu mais gostei nesse devocional é que ele é desconfortável. Que eu senti. Eu achei ele completamente desconfortável. Não sei nem se eu tô pronta pra ler ele. Porque eu vou ler. Tá sim, que a gente vai começar amanhã. Tô com medo. Ô, gente, sabe algo que eu reparei também? As meninas que têm devocional Simplificando o Secreto vão reparar também. E é algo da estética do livro também. Que é, no começo do livro, tem falando um pouco sobre a gente, né? A gente estava conversando hoje sobre o quanto pelo desenho a gente amadureceu. Né? E eu acho que tem tudo a ver, assim, eu fiquei pensando no que eu gosto muito simbólica, né? No que, tipo, isso representa, assim. E eu fiquei pensando no quanto as pessoas que leram o primeiro livro também não amadureceram. Porque a gente tá olhando, assim, no próprio desenho, assim, cara, como a gente cresceu em um ano. Sim, as ilustrações. Como será que as meninas que leram o Simplificando o Secreto... As bonequinhas amanheceram. Ano passado tão, né? O conteúdo é maravilhoso. Eu tô apaixonada pelo conteúdo desse. Sinceramente, tá muito bom. Mas as ilustrações, gente, assim, são um carinho à parte no coração. Para quem é visual como eu, ler um livro desses, cara... É muito melhor do que um livro em branco. Por exemplo, eu gosto daquelas bíblias chamativas, sabe? A bíblia papel branco, folhinha muito levinha, eu não gosto. Então, isso aqui pra mim é um deleite. Eu amo. Não, mas também com essa capa aqui, na hora que eu vi, eu até falei pra Clara que a gente fez o unboxing. Eu falei assim, gente, que vontade de lamber essa capa. Tipo assim... Mano, sério, parece que ela tem gosto. Tipo, o cheiro, eu fico com vontade de comer esse livro. Cheiro do álbum da Moranguinho, vocês já tiveram esse álbum da Moranguinho? Fini. Não, é uma coleção de Fini especial. Meu Deus, alô, Fini. Eu queria, gente, ó, faz um negócio desse, mais ou menos. Mas eu acho que algo que até a gente sentiu foi muito mais gostoso, tipo, escrever essa coisa de ser misturado, assim, sabe? Essa diversidade. Eu acho que foi muito legal. E porque você vai ver várias autoras falando mais ou menos sobre a mesma coisa em perspectivas diferentes. Então, eu acho que isso é muito gostoso. E os desafios, eu achei muito sensacional isso. Você quer contar um seu, Fê? Um desafio que você fez? Um desafio que eu fiz para ler ou só contar? Pode contar. Porque eu não vou achar aqui mesmo. Então, um dos desafios que eu fiz foi sobre você entender esse interesse de Deus e esse convite de Deus para te fazer viver a comunhão ardente que Ele vive entre Ele, o Filho e o Espírito. Porque nós somos convidados para a gente estar ali dentro. Não só a gente contemplar, porque isso já nos transforma, mas a gente ser participantes ativos dentro dessa comunhão ardente. E aí eu falei assim, cara, no seu desafio, você vai pegar uma cadeira, você vai colocar na sua frente, você coloca um fundo musical que você gosta, se não quiser música, não precisa, e você vai começar a ler Apocalipse 4 em voz alta e imaginar o trono de Apocalipse 4, Deus sentado no trono, a dinâmica do céu, o amor de Deus amando o Espírito com tudo que Ele é, e o Espírito amando de volta Deus com tudo que Ele é, e o Filho amando o Espírito e amando ao Deus Pai com tudo que Ele é. Já tá pregando aqui, e, tipo, né? Assim, toda aquela dinâmica, e você não só contemplar, mas você falar assim, mano,
mano, isso não tá acontecendo nos céus, mas está acontecendo aqui dentro do meu quarto. E eu sou convidada a ser participante ativa dessa comunhão que está acontecendo. Ou seja, eles me amam com tudo que eles são e eles me capacitam para que eu ame com tudo de volta. Então, Muito bom! Mano, eu acho que vai ser, mano, muito, assim, uma aventura esse livro mesmo. Bom, né? É isso e muito mais que a galera vai conseguir Sim, ler vai em ter que ler, casa. tá, gente? Vai ter que ler. É a experiência, né? Arrasta pra Eu tô com cima. vontade de ver só, tipo, os desafios, assim. Não vale. Não pode roubar. Conta os desafios de vocês também. Não, tem uns desafios, mano, tipo, enormes, assim. Vai perder a graça, que daí já vai ter saído 4 desafios. Gente, muitos desafios. É porque eu tô Comprem curiosa o pra seu saber. devocional. Então, ó, Clara, você vai ler o livro e aí você vai desafiar a galera a fazer. Entendeu? fazer A gente desafios. até poderia levantar aqui uma tag, Sabe o que a né? gente podia fazer? Né, produção. Fica aí uma ideia, produção. A gente podia fazer, sabe o quê? A gente ler todos nós os livros juntos. E aí a gente lançava uma hashtag, um desafio mesmo, depois do lançamento. Aí o que a gente faz? Todo dia a gente vai postar fazendo um desafio. 40 Gosto dias. disso. Gosto disso. O desafio 40 dias. Então a gente vai A produção gostou. A gente Produção gostou, produção Quem gostou. gostou? Eu acho que ia ser muito legal. A gente faz nos stories mesmo. Ou pode postar no feed. Tô aqui no 3º dia de devocional fazendo o 3º desafio. E aí a gente vai Então conversar. vamos levantar a tag Um agora. desafio de constância no Instagram. Meu Deus. Cadê o social media da Rafa? Então a gente levanta agora. Tá, tem que levantar agora a A gente levanta hashtag agora. já. Desafio do secreto? pode ser secreto. Eu acho que pode ser desafio do desenvolvendo, né? Que é o outro livro. Mas aí Ou não É desafio- sei. muito grande. É, Desafio muito de grande. secreto. Desafio do secreto. Desafio do É. secreto. Então tá fechado. Desafio do secreto. Já As meninas tá vão começar a lançado. postar. Todo mundo vai se Fiquem engajar. atentos. Desafiar. Então fechou. Tá combinado? Tá. Combinado? Legal. Né? A gente avisa as outras autoras. porque elas nem sabem. O primeiro Agora bloco vão foi ter que delas, fazer. né? Agora vai ter que fazer também. Agora vão ter que fazer. Eu amei, eu gostei muito. Mas, meninas, sério, o nosso papo aqui tá muito bom. Eu acho que eu ficaria aqui mais 3 horas. Ai, gente, ela tá encerrando. Ela tá encerrando. Vocês não querem encerrar? Vocês não querem encerrar? Porque assim, Não. acho que a gente já deu muito Vigília. spoiler. Vigília. Verdade. Acho que a gente já deu muito spoiler, né? De tudo que vai acontecer. E a gente sabe que a gente vai receber muitos testemunhos. Então, quem sabe a gente faz mais vídeos juntas, contando e falando muito mais daquilo que Deus vai fazer, já fez, em nome de Jesus, no desenvolvimento Amém. secreto. E, meninas, eu tô, assim, muito honrada de receber vocês aqui hoje. É uma honra pra Editora Quatro Ventos ter vocês como autoras. Uma honra pra verdade, gente. Nossa, a gente tá muito feliz. mesmo. E Muito feliz. aí, segundo livro já chegou, quem sabe Ô, o Dari, terceiro, antes né? de você encerrar. Pode falar, Antes de você Li. encerrar. Agora, a gente te pergunta. O que Por esse essa livro, Meu Deus. desenvolvendo ou simplificando, mudou na sua vida? Boa, Lívia! Boa, Lívia! E ela vai responder por toda a A gente vai descobrir agora. Nossa! Além de Virou, dar muito virou. trabalho, o que mais ele vem? Além de fazer passar raiva, estresse, preocupação, ansiedade. trabalho. Não, gente, elas são umas queridas, assim, a gente, eu e a Manu Vieira, a gente cuidou dessa parte mais da logística, né, da escrita das autoras, a gente fazia a parte do atendimento, Ficou doida. e ficou doida. Não, brincadeira, foi, assim, muito bom. E eu acho que o que mais mudou na minha vida foi depois, assim... Tudo bem, a gente ajudou vocês lá, todo o processo da escrita. Deus fez muita coisa. Já no momento de escrita, a gente já estava vendo testemunho de vocês. Então, isso começou a tocar muito meu coração de... Nossa, o quanto é precioso esse momento de comunidade. O quanto é precioso ter uma união de mulheres que se levantam e falam... Meu, eu vou contar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E isso impactando não apenas a minha vida, a vida da Manu, enfim, do pessoal aqui da editora, mas a vida de mais de 20 mil meninas, sabe? Então, eu acho que depois, assim, de 4 meses caiu minha ficha. Depois de A 4 minha tá meses, caindo ainda. caiu, assim, minha ficha. Eu falei, cara, o quanto que isso tá mudando na minha vida, assim, dia após dia, sabe? Dia após dia. E que honra ter participado Ô, Dali, desse e eu me projeto. lembro que quando a gente começou a escrever, né? Você e a Manu estavam cuidando da gente. E aí eu tava fazendo TCC, pré-casamento,
louca, assim, né? E aí, me sentindo, assim, extremamente incapaz e de como começar a escrever. E daí eu te mandei mensagem e falei assim, não vai dar. Não sei escrever, e, tipo assim, me manda um exemplo de alguém aí. E aí a primeira resposta foi, não, você consegue, tipo, tirou, assim, a mochila das minhas costas, assim. Então, acho que no nome das meninas também a gente te honra. Muito agradece obrigada, você por estar aqui. Você é maravilhosa. Entrevistando a gente. E toda a editora Quatro Ventos também, cara. Que excelência. É verdade. Não tenho o que Muito falar, pacientes com os atrasos. Não, e excelentes, cara. Nunca vi uma equipe tão excelente. Textos, não sabia que eu tinha tanto erro de português. E que eu era tão redundante na minha vida. Tiraram o sinônimo que eu nem sabia que existia, gente, pra colocar. Então eu fiquei muito feliz, muito feliz. Ficou lindo, lindo, lindo. Sem tirar a nossa identidade de escrita, né? Agora a gente pode deixar a Dali terminar. Desculpa. Não, gente, eu já fiquei Foi um momento de emocionada. exaltação. Daqui a pouco, eu falei que a Fernanda ia chorar, ela chorou um pouquinho, daqui a pouco eu choro, né? Então, é melhor a gente ir encerrando. Mas, sério, eu tô muito honrada, assim, mesmo. Foi uma honra. Isso é no nome da editora Quatro Ventos. Uma honra receber vocês. Receber até mesmo aqui, ó, a Clarinha que veio lá de Brasília, gente. Aqui pra São Paulo. A Fê também, enfim, todas que tiraram tempo aqui. E vocês, claro que vocês já assistiram o primeiro vídeo, mas fica aqui, né, um pouquinho de amor que eu tô sentindo. Meu Deus. Sim. Mas é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa pro público? Se a gente falar mais uma coisa, a gente... Pro Vai público. ficar mais 3 horas. Não, pera. Não, Pro público eu quero dizer. comprar. mulher fala Não, pouco, né? Tem que comprar, gente. Vocês precisam desse produto, porque Precisa é incrível. adquirir. Completamente incrível. E vamos finalizar mais uma vez agradecendo a editora Quatro Ventos, porque é sensacional, de verdade, gente. Então, é isso, meninas. Muito obrigada. E mostra aí, gente, o livro. Mostra o livro, que tá lindo. Não, tá lindo, tá lindo. E não esqueçam, olha lá, pessoal de casa, não esqueçam de levantar a tag Desafio do Secreto. Todas as autoras estarão engajadas. Então, adquira já o seu, tá lá, www.editoraquatroventos.com.br. E é isso, gente. Amei. Um beijo! Beijo. Tchau, tchau.